Muito bem. Na aula anterior, a gente estava discutindo um monte de coisa que acontece com o RNA na hora que você sintetiza ele, né? E a gente chama a expressão quando o fenótipo realmente é alcançado. Algumas pessoas começaram a descobrir um efeitozinho. Eu não vou contar a história aqui, não. Tem uma história bonita até de que foi descoberto no C. elegans. Ele comia umas coisas e ele ficava sem um genes funcionando por umas 2 gerações. O pessoal colocava um antissense numa bactéria e dava para ele comer, porque ele come bactéria, né? Aí a bactéria entrava dentro do intestino dele e produzia esse RNA antissense, e isso bloqueava o gene do C. elegans. Mas antes disso, senhoras e senhores, a gente tinha uma lenda, era uma lenda, né, na biologia, depois se provou que não é assim. Uma lenda de que se você comprasse o RNA antissense de um RNA, você jogava ele numa célula e ele bloqueava a expressão daquele gene. Cara, eu fiz isso, cheguei, né? Porque eu sou bem velhinho, né? Tenho 60 anos. Eu cheguei a trabalhar com a professora Maria de Fátima Leite e a gente comprou uns antissenses ali. E a gente jogava esses antissenses numa célula e a gente bloqueava mesmo a expressão dos genes que a gente queria por umas 24, 48 horas. Foi a época do antissense na biologia. Aí alguém descobriu que, na verdade, quem faz esse mecanismo, ele ficou chamado de silenciamento, é o RNA dupla fita, tá? Se você tiver um RNA dupla fita de um determinado gene, e a gente sem saber tinha, porque a gente enfiava a cópia anti-sense e já estava lá a sense lá dentro, né? Aí, então, um pareava com o outro, formava o dupla fita. Se você tivesse um DNA dupla fita, sim, ele era picotado em pedaços de 21 e não exatamente superpostos assim, com 2 bases para lá e para cá sobrando, né? E essa estrutura encontrava uma proteína muito especial, foi se descobrindo tudo isso, e aí essa proteína muito especial, ela pegava uma das 2 fitas, né? No nosso caso, a gente dava a sorte dela pegar a fita antissense, e com essa fita antissense, ela procurava os RNAs mensageiros, todos da célula, todos que estavam saindo lá do núcleo, e cortava eles, entendeu? Então, a gente estava fazendo o silenciamento, não porque a gente estava tampando o RNA, ó, que sotaque paulista, tampando o RNA mensageiro com a fita antissense. Não, a gente gerava uma dupla fita que era picotada e usava o sistema de silenciamento. Beleza, esse sistema foi conhecido, foi usado em C. elegans, depois começou-se a ver que era mais geral. E aí, gente, se descobriu que a gente não era só os cientistas que sabiam fazer isso, a própria célula sabia também, cara. Então, a célula está o tempo todo sintetizando os RNAs do jeito que eu ensinei e sintetizando um carinha que gruda nele, entendeu? Para controlar ele negativamente. Todo o que a gente vê de expressão gênica é um balanço entre o RNA mensageiro, que vocês conhecem desde vestibular, e os microRNAs, que são pequenos RNAs que a própria célula produz, que são capazes de formar dupla fita com esses RNAs nossos também. Então, todo gene nosso, a gente nem sabe direito quais, tem jeitos na bioinformática de você tentar avaliar isso, mas praticamente todo gene nosso tem um balanço negativo com os antissenses, né? Que são, vamos chamar agora de microRNAs. Acho que eu já estou compartilhando faz tempo esse microRNA aqui, né? Então, o que eu falei para vocês foi do lado direito da figura, onde está esse RNA silenciador. Eu e a Fátima Leite, mais para frente, a gente começou a comprar
esses microRNAs pareados assim já, esses toquinhos assim, né? Sendo que um deles ia ser o antissense para bloquear esse que está em vermelho aqui, né? Ele vai ser surrupiado por esse complexo chamado RISC, que tem a proteína argonauta. Esse cara é jogado fora. Aí esse cara aqui, ele tem a capacidade de parear com o RNA mensageiro e cortar o RNA mensageiro no meio. Bom, a célula, ela faz parecido com isso. Esse slide está enganador, tá? A célula, ela sintetiza... É que aqui são RNAs que a gente pode colocar na célula também in vitro, tá? Mas eu vou mostrar um outro slide, onde a célula fabrica um RNA na forma de um grampo assim, e ela tira esse grampo e corta em pedacinhos e fabrica um cara assim. Mas todas as vezes que a célula vai usar esse mecanismo, ela faz uma coisa engraçada. Uma das bases dessa fita vermelha aqui não é complementar ao alvo. Não é, tá? De tal maneira que ela não vai conseguir cortar o alvo. Todavia, vocês vão ver no slide que quando esse complexo RISC ele se associa ao mensageiro com uma base diferente, ele nem corta nem sai de cima, entendeu? Então ele não corta, mas ele não sai daqui. E aí o ribossomo não consegue traduzir esse mensageiro. Então, a célula não corta o seu próprio RNA, mas ela bloqueia o seu próprio RNA, sim senhor, com microRNAs, tá? Esse desenho não está tão bom para isso, acho que esse daqui está melhor. Aqui a gente tem um RNA fabricado pela própria célula para bloquear o RNA verdadeiro, né? Então, tem uma proteína chamada Dicer, que vai cortar esse cara aqui em pedacinhos de 21, aliás, é 23 com 21 pareado, né? É mais ou menos isso, não importa muito, só precisa saber o tamanho relativo, né? 23 para cá, 23 para cá, sendo que 21 estão pareados, sobra um pedacinho para cá, um pedacinho para lá. Esses caras são utilizados pelo complexo que tem argonauta, aqui está chamada de argonauta, que é o complexo RISC, né? Não importa o que significa. E aí o argonauta, ele pega esse carinha aqui e pareia com o RNA. Se o pareamento for correto, vai ter uma degradação do RNA. A célula não faz isso, não, muitas vezes. A célula faz mais isso aqui. O microRNA que ela produz sempre tem uma base de diferença. Então, a argonauta com essa fitinha fica aqui sentada aqui, não sai de cima nunca mais e inibe o ribossomo, né? É claro, tá? Então, isso aqui é um mecanismo de repressão, vamos dizer, de feedback. Isso é comum? É muito comum. Isso é importante para regulações bem loucas? Tem alguns microRNAs ali que, se você diminuir a concentração dele, a célula pode ter câncer, entendeu? Esse balanço de expressão gênica pelos microRNAs é muito legal. Gostaram até aqui do microRNA, como ele tem esse poder de balancear contra o RNA mensageiro? Cri. Vocês não viram nada ainda. Sabe o que acontece com esse complexo aqui? Além dele fazer isso no citoplasma, ele consegue, esse carinha aqui com a fita guia aqui, né? Ele consegue ir para o núcleo, tá? Lá para o núcleo, esse cara aqui está no núcleo, tá? E ele vai acoplar com o RNA que está saindo do gene, entendeu? No núcleo, o RNA polimerase está produzindo o gene. Ele vai lá e acopla lá também. E sabe o que o danadinho faz? Ele atrai histona desacetilase, as RADACs que está aqui. Ele atrai metilase de histona, aqui histona metilase, e metilase de DNA. Então, olha que coisa mais louca, os microRNAs não só bloqueiam o produto, que é o mensageiro, mas eles vão lá na cromatina fechar o gene, silenciar o gene.
É engraçado que, assim, eu sou mais velho que vocês, né? Eu venho aqui e conto para vocês a história no slide só. Mas a gente foi vendo vários trabalhos, né? Foi lendo vários trabalhos ao longo desses anos, aonde essas histórias começaram a ser explicadas, né? Primeiro que não era o antissense, era uma dupla fita, depois que tinha o argonauta, depois que podia cortar ou bloquear, depois a gente viu que a célula mais bloqueia do que corta, dela que faz o microRNA lá em cima, onde estão os genes de microRNA, aonde estão os alvos no RNA mensageiro, geralmente é mais no final. E aí depois a gente foi aprender que esse cara pega o RNA mensageiro lá no núcleo e fecha a estrutura da cromatina do gene. É muito louco. Então, tudo que vocês aprenderam de RNA mensageiro comigo e nos outros cursos, sempre tem uns caras lá contrabalanceando eles, entendeu? Sempre pensa nisso, num regulador negativo, tá? Tem vários trabalhos feitos por aí, e bem legais, mas assim, não dá para explicar muito mais que isso. Eles são reguladores negativos, né? E então esse balanço mensageiro microRNA existe nas células todas, beleza? Muito bem, muito bem. Depois eu falo um pouquinho para vocês do esqueleto nuclear, das fábricas, como tudo isso acontece, que eu já falei um pouquinho. Agora eu vou procurar aqui umas apresentações mais técnicas para falar para vocês hoje. Tem pouca gente, mas nós deixa gravado, né? Então deixa eu mudar de slide para o meu slide de técnicas, tá? Então essa daqui é o meu começo, né? E eu já falei para vocês que o Ed Soder inventou uma técnica para tirar um DNA do gel e grudar numa membrana verde, assim. Aí o pessoal modificou essa técnica para RNA e para zoar com ele, porque o sobrenome dele era Soder, o sulista, eles falaram assim, isso aqui vai ser o blot, a transferência, né? Blot é essa coisa de carimbar, sim, a carimbada do nortista, né? Porque é para RNA. Então você coloca o gel aqui, tem uma pedra porosa, o tampão vai subir, vai ser um elevador dos RNAs que estão nesse cara cinza. Quando eles baterem no verde, eles vão ficar presos na superfície do verde. Aqui é o papel chupão que fez a água subir. Aí você pega esse cara aqui, né, e coloca dentro de um saquinho. E aí você pega o gene que você quer estudar e você pode fazer numa máquina de PCR, só que em vez de colocar o DCTP, você coloca um DCTP com fosfato alfa radioativo, tá? Você tira o DCTP normal, não vai o normal, e vai um DCTP com fosfato alfa radioativo. Por que é o C que se usa? Porque as polimerases, elas têm afinidade maior pelo DCTP e pelo DATP, tá? DCTP e DATP. Agora, DGTP e DTTP, elas não gostam muito. Então, elas vão diminuir a velocidade delas com muito mais substrato não ligado, né? Isso é aula bem de bioquímica, né? A velocidade de uma enzima depende dela estar conseguindo capturar o substrato. E ela vai capturar mais substrato quanto mais substrato tiver em volta dela. Agora, quanto que tem que estar em volta dela? Quanto maior a afinidade que ela tiver pelo substrato, menos substrato tem que estar em volta dela, né? É aquela história do KM, né? É uma concentração de substrato que faz metade das enzimas se engajar no trabalho. Então, assim, é uma afinidade muito alta, metade das enzimas se engaja no trabalho com uns pouquinho de substrato sobrando. Elas estão trabalhando. Se a afinidade for muito alta, só quando tiver um montão de substrato em volta dela, elas vão estar trabalhando. E se esse substrato vai acabando, a velocidade dela vai caindo até um momento crítico,
aonde ela começa a parar de trabalhar, porque ela fala, pô, não tem substrato aqui para eu encaixar aqui, como é que eu vou ficar trabalhando? E aí, esse momento, ele é muito posterior se for o CTP, o DCTP ou o DATP, né? Então é por isso que quando a gente marca uma sonda radioativa, a gente prefere DCTP, com o fosfato alfa, que é aquele que vai sobrar no DNA P32, né? Aí você coloca a sonda aqui radioativa, ela vai parear com o seu gene, e na hora que você coloca um filme de raio-x, você não conseguia ver seu gene, só que agora você vê. Olha que coisa legal. A professora Santuza que me deu esse slide aqui. Então, aqui é epimastigota e aqui é amastigota. São tripanossomatídeos, né? Aí você vê que no amastigota tem uma expressão 68 vezes mais... 63? 60x vezes maior desse cara aqui do que no epimastigota, tá? Já esse gene aqui tem só 3 vezes mais expressão. E esse gene aqui é um gene de aquitina, eu acho, não tem mudança nenhuma na expressão dele entre o epimastigota e o amastigota. Antigamente, galera, a gente tinha que trabalhar... Para fazer isso aqui, demora mais ou menos umas 2, 3 horas mais, né? Você começa de manhã, chega de tarde. Aí você pega essa membrana, demora 1 hora para pôr a sonda radioativa aqui, aí hibridiza, no dia seguinte você lava, mais 1 hora de trabalho, põe um filme de raio-x em cima. Isso tudo para estudar um gene, ou se você colocar... às vezes a gente colocava os RNAs dobrados, né? Cérebro, pulmão, fígado, cérebro, pulmão, fígado. Cortava a membrana no meio, fazia metade para um gene e metade para o outro, né? O trabalho era gene a gene, né? Claro que hoje em dia o negócio já está em grandes quantidades. Eu queria mostrar para vocês esse slide aqui, porque tem umas 2 máquinas dessa aqui em Belo Horizonte, que é um phosphoimager. Em vez de você colocar o filme de raio-x ali, revelar na câmera escura, você coloca uma membrana excitável e enfia ela numa máquina. E aí ela faz a imagem para você e calcula quanto que teve de aumento desse com relação a esse, sacou? É mais digital, é mais limpo e mais preciso. Mas, assim, ninguém mais usa isso aí, tá? É só porque eu tenho que contar para vocês técnicas de RNA, tem que falar do Northern Blot, né? Como que vocês, biólogos, não vão saber o que é um Northern Blot? Ninguém faz mais Northern Blot, não, que eu saiba. Esse aqui é o embrião de Drosophila. Já já vou lembrar onde é que é a frente dele, o rabo dele, deve ser a frente para cá, e ele está hibridizado, né, com 2 sondas, para hibridizar no RNA, tá? Para saber onde é que o RNA está sendo expresso. Uma das sondas, que é a Hunchback, né, que esse cara aqui é o Beck mesmo, a frente é aqui. Esse Hunchback está marcado de verde, tá? E tem um gene que é expresso a cada segmento da drosófila, um sim, um não, cor sim, cor não, né? É o chamado even skipped. Even é par, odd é ímpar, né? Ele pula os pares, né? Então aqui os pares estão pretos, né? Aqui seria o segmento 1, 2, enfim. E aí vocês percebem que quando mistura a expressão do vermelho com verde, o scanner ele marca como amarelo, tá? Não é uma luz visível assim, não. Verde é verde, vermelho é vermelho, mas computacionalmente você manda marcar de amarelo quando as intensidades foram iguais, tá? Não é que você tem... O microscópio tem um filtro para você excitar esse comprimento de onda e ele florescer verde. Tem outro que você vai lá e troca, clec, e aí você excita esse para ficar vermelho. Aí você combina os dados, né? E o computador fala, ó, aqui tem os 2 juntos, quanto mais parecido forem, mais amarelo eu vou pintar.
tá? Então, nunca pensei que essa cor amarela aparece lá, não, que não aparece. Bom, eu não gosto desse desenho de RT-PCR, tá? Esse desenho de RT-PCR aqui é um cara muito chato, que ele fez a primeira fita com uns T's aqui, né? Isso existe. Você pode pegar um óligo DT, né? Não necessariamente assim, e com 18 T's, você coloca ele pareado naquela cauda de poli-A que eu falei no ano passado. E aí você usa uma enzima que a gente pode comprar, que é a transcriptase reversa, né? Então você tem o mensageiro, mRNA aqui, né? E você faz a primeira fita do cDNA, que é o DNA complementar, tá? Então você põe um monte de T's aqui e faz a coisa aqui. Então, depois, esse cara aqui, ele vai fazer ele tem já essa fita aqui, né? Ele tem já essa fita aqui. Então, ele vai fazer a segunda fita do cDNA e vai fazer uma amplificação. Esse desenho não é muito bem do jeito que a gente trabalha. A gente põe o primer de T's aqui, a gente faz a primeira fita para lá e depois a gente coloca um primer nessa região e um primer nessa região, dentro aqui do gene que a gente quer amplificar, tá? Primer específico para ele, primer específico para ele. E aí faz a PCR, tá? Isso aqui se chama Reverse Transcriptase PCR. É uma maneira de eu detectar se um RNA mensageiro está lá presente, tá bom? Essa técnica é deveras qualitativa. Aqui está um padrão de peso molecular, aqui está uma tentativa de amplificação, só que eu não incubei com a transcriptase reversa. Então, eu não fabriquei DNA a partir do mensageiro. Então, está vazio. E quando eu fabrico o cDNA a partir do mensageiro com a transcriptase reversa, aí os primers vão lá e conseguem amplificar, né? Então, aqui tem uma célula só mostrando a amplificação, mas essa amplificação aqui, ela denota que o gene foi expresso, tá? Eu já fiz no laboratório, porque era muito pobre, um gel de prata, que é muito mais sensível, e eu fiz vários ciclos de PCR para fazer uma cinética de produção dessa bandinha aqui, tum, 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 tum. E numa outra situação, onde eu tinha o gene mais expresso, eu fazia uma outra cinética assim, de vários ciclos, e fazia tum, 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 jogava no gel de prata e conseguia ver a diferença entre um e outro. Só que isso é coisa muito de pobre. Agora se usa uma outra coisa que tem também as letras RT, mas é o Real Time PCR, que é feito numa máquina. Jamais comprem uma se um dia vocês forem chefe de laboratório, viu? Porque lá no ICB tem umas 5 e tem muito menos gente usando do que o suficiente para ocupar 5 máquinas, tá? Mas é interessante essa máquina. Você tem uma plaquinha aqui de 96 espaços, tá? Aí você coloca a transcriptase reversa nos seus RNAs, né? E aí depois você faz um PCR, igualzinho eu falei aqui, tá? Igualzinho que eu falei aqui. Só que você faz um PCR com essa placa dentro da máquina, na presença de um corante chamado CyberGreen. Esse corante, se ele não tiver intercalado em DNA, ele tem uma fluorescência branca, amarelo bem clarinho, bem branco. Todavia, quando ele se intercala no DNA, ele tem uma interferência que no mundo dos corantes é chamada de quenching, parece um pato, quenching. Ele tem uma interferência e ele floresce no verde, dá uma linda fluorescência verde. Vou ver se eu tenho um slide de fluorescência verde aqui depois. Então, o que acontece? Se ele intercalar no DNA, vai florescer verde, mas não tem DNA no início da brincadeira.
Você vai colocar transcriptase reversa, né, para fazer o cDNA, e vai começar a amplificar pelo PCR. A cada ciclo, o danadinho irradia aqui com luz ultravioleta, excita o CyberGreen e mede a fluorescência verde em cada amostra. É uma máquina sofisticada, mas você não vai comprar máquina, você vai comprar só o CyberGreen, as plaquinhas transparentes a raio laser, né? E vai pedir para usar essa máquina no laboratório de alguém, tá? No máximo, um projetão custa R$5.000, que para dinheiro do laboratório é pouco. E aí, senhoras e senhores, a PCR tem um problema. Se você deixar quantidades diferentes de RNA serem amplificadas desse jeito aqui, você faz o cDNA e depois amplifica. Se você deixar muitos ciclos, todo mundo vai acabar com a mesma quantidade, 1 micrograma, tá? Esse é um grande problema, porque vai saturando a reação. Aqui tem um belo exemplo de como é que o negócio funciona. Toda a reação de PCR vai começar, aqui tá as quantidades, vai começar com pouco, tem uma fase linear de amplificação, e depois satura, né? Por volta de 10 microgramas, é menos, satura umas 3 microgramas, mas aqui o cara enxergou 10, deixa ele, coitado. Então, saturou aqui em 10 microgramas, deixa eu seguir o que o slide está mostrando, né? Fazer o quê? E tem essas fases aqui que são exponenciais, né? Tá vendo aqui exponencial gráfico? Então, nessa fase aqui é que seria legal medir. Então, em vez de eu fazer um gel assim, ó, onde eu faço 25 ciclos de PCR e coloco aqui, eu não faço isso não. Eu faço uma quantidade de ciclos variável. A cada ciclo eu paro e meço a quantidade produzida e eu coloco uma linha. Tá vendo? Aqui são 100 nanogramas, 200 nanogramas, aqui é 300 nanogramas. Eu falo assim, quem chegar primeiro a 300 nanogramas é o cara que tem mais molde para eu poder amplificar, entendeu? Porque o rendimento é melhor. Então, esse cara aqui, ó, que amplificou, chegou a 300 nanogramas no ciclo 14, esse cara aqui tinha mais material lá como alvo. Esse cara aqui é o cara que menos material tinha lá, porque para chegar em 300 nanogramas, ele demorou 36 ciclos. Então, quanto maior a quantidade de RNA você tem lá, menor a quantidade de ciclos, tá? Quanto maior a quantidade de ciclos, menor a quantidade de RNA que você tem. Demora mais para você chegar a essa amplificação. E olha que coisa legal. Se você colocar aqui o número de ciclos e a quantidade relativa, dá uma curva assim, linearzinha, né? Aqui é uma quantidade de exemplo, né? 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Conforme você chega a 7 vezes, você demora bem menos ciclos para poder chegar em 300 nanogramas. Entenderam? A coisa não é questão de eu fazer um gel e ver qual banda está mais grossa. Não é isso. Eu ponho uma meta aqui assim, né? Como se fosse uma corrida. Quem terminar os 100 metros primeiro ganha, né? Esse cara terminou primeiro, depois esse, depois esse, depois esse. Esse cara foi o último a chegar, tá? E essa ordem de chegada expressa para você quanto tinha de RNA lá na sua expressão gênica. Isso daqui é um dos métodos que substituiu o Northern Blot. O Northern Blot envolve também trabalhar com radiação e tal. Isso aqui facilita muito mais e é muito mais preciso, é muito legal. Então, vocês podem ir lá, né? Muito bem. Então, esse aqui foi o cara
que explicou para a gente, então, como que a gente fazia. Você tinha o Northern Blot, e aí depois você tinha, então, o PCR de tempo real. Isso é para você lidar com um gene de cada vez, tá? Então, que está o Corinthians perdendo de 1-0 do Bahia, e aí a gente vai ver agora uma revolução que houve na biologia, primeiro com RNA, depois que vieram os genomas, aonde numa tarde você estudava 10 mil genes. Você estudava 10 mil genes porque o moço que inventou a máquina de imprimir os genes numa lâmina de vidro, ele falou assim, só eu posso imprimir 30 mil. Quem for comprar minha patente e vender a máquina, só pode imprimir até 10 mil. A galera comprar mais a máquina dele. Só que as outras máquinas eram melhores, a gente comprava as outras mesmo e fazia 2 lâminas de 10 mil, já punha 20 mil genes no experimento, né? Isso aí chama microarranjo. Microarranjo. Os primeiros microarranjos foram de cDNA. Logo depois tinha microarranjo onde você colocava óligos, né? E depois o chip que eu vou contar para vocês. Acho que eu vou gastar um tempinho da nossa aula aqui para falar então do microarranjo de lâmina, né? Que é uma coisa de museu. Eu não sei o que aconteceu com a nossa máquina, se a gente devolveu. Nós pagamos $200 mil num robô que faz isso aqui, tá? Isso faz muito tempo, faz uns 10 anos, por aí, ou mais. E ficou em desuso, porque as técnicas mudaram, mas a gente tem uma máquina dessas, ou teve, ela tem essas agulhas. Cara, vocês já viram aquelas impressoras matriciais que tem uns buraquinhos do lado da folha, que fica rodando a folha e ela vai... Elas têm uma agulha, que é exatamente essa cabeça aqui, assim, ó. É fininha lá embaixo. Aí, isso aqui é um robô que ele pega essas agulhas, esses pininhos, e ele faz assim, e ele vem aqui nas amostras. As amostras estão tudo nesses vials, como fala vai em português? Nessas ampolinhas aqui, né? Ela desce aqui, aí ela vai e pinta esses caras, imprime esses caras aqui na lâmina. Plim! Aí depois ela faz aqui e vai num tampão. Para lavar. Choque, 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 choque. Vai ali e tal. Pega mais amostra e vem aqui. Ela fica o dia inteiro, mas ela imprime para você umas 20 lâminas com 10 mil genes cada. Beleza? Aí depois você tem... aqui vocês têm... Eu queria lembrar para vocês têm aqui uma inversão com relação ao Northern Blot. Deixa eu voltar. No Northern Blot, a gente tinha os RNAs presos aqui na plataforma. E a gente colocava uma sonda por vez. A ideia do microarranjo é o contrário, inverter isso. Olha só. Você vai pegar 10 mil genes, que você sabe quais são, porque você sequenciou eles, e vai colocar eles numa lâmina. E aí, você vai pegar o RNA e jogar em cima, para ver qual dos 10 mil gruda mais RNA, né? E se costumou fazer sempre com 2 RNAs ao mesmo tempo, um verde e um vermelho. Aqui, eu depois de olhar muito para esse slide, que eu descobri que isso aqui é um embrião. O ócito primário, quando ele é fecundado, ele libera o corpúsculo polar número 2, né? Você teria aqui o pronúcleo masculino e o feminino, e isso aqui é um embrião de 4 células, tá? Beleza. Então, eu estou comparando a situação A com a situação B. Mas eu posso comparar uma célula tumoral com o tecido normal vizinho. Eu posso comparar uma planta sem giberelina e uma planta com giberelina, tá?
existem essas condições todas na literatura. Se der tempo no final do curso, eu levo vocês para procurar num site onde você pergunta: alguém já fez um experimento de fígado de quem bebe contra fígado normal? Já fez. Alguém já fez pulmão de quem fuma com pulmão de quem não fuma? Já fez. Todos os experimentos já foram feitos pela humanidade, estão depositados lá. Você não precisa fazer mais experimento nenhum, não. Então, como é que são feitos os experimentos? Você pega o RNA, trata com transcriptase reversa e trata com transcriptase reversa. Na presença de um dos nucleotídeos, tem uma fluorescência verde ou vermelha. E aí, você joga esses caras naqueles 10 mil genes e você pode ter 4 resultados possíveis. Aqui estão os pontinhos com 4 cores possíveis. Elas podem ser verdes, como está aqui, tá? Porque teria grudado mais do cara verde, significando que este gene aqui, e não os outros, ele é mais expresso naquela situação número 1. A situação número 1 estava marcada de verde, se não me engano, né? A situação número 1 era verde. Esse que é vermelho aqui, ele está mais expresso na situação número 2. E o computador marca de amarelo se os genes estão iguais nas duas situações, ou seja, não houve mudança de expressão. E se tiver escuro aqui, como é que é? É simples, nem floresceu verde, nem floresceu vermelho. Esse gene aqui, por exemplo, é de um outro tecido, né? Por exemplo, sei lá, você está usando cDNAs de um músculo sadio ou de um sarcoma. E esse gene aqui é expresso só na orelha. Não vai ter RNA para ele em nenhum das duas amostras, né? Nem no músculo tumoral, nem no músculo sadio, né? Então, tem a cor preta aqui, tem a cor amarela se o gene ficar igual, verde se estiver mais presente na amostra 1, vermelho se estiver mais presente na amostra 2. Entenderam? Entenderam o microarranjo, senhoras e senhores? O Corinthians está perdendo de 1-0 aí. Tá ruim. Não vai para Libertadores. Ô, Miguelito, você pode explicar de novo o porquê que não fica nem verde, nem vermelho? E nem amarelo, no caso? Eu estou trabalhando com duas situações, né? Se for, por exemplo, folha tratada de uma planta tratada com giberelina ou não. Mas aí tem genes que são normalmente expressos só na raiz, né? Então não vai ter RNA nem no vermelho nem no verde, porque aquele gene só é expresso na raiz. Quando eu fabrico uma lâmina, eu fabrico uma lâmina com todos os genes que me derem, que eu tiver, né? Sem saber se eles vão ser expressos nas amostras que eu vou colocar lá, entendeu? Eu só vou descobrir isso quando eu fizer experimento, né? Vou botar 10 mil genes lá, como que eu sei se eles são expressos na folha tratada com giberelina ou na folha controle? Às vezes ele é expresso só no caule, só na flor, só na raiz, né? Então, quando eu coloco os genes todos aqui, eu tento colocar todos os genes que existem naquele organismo, tá? Tento colecionar o máximo de genes possíveis e pôr ali. Agora, quando eu for fazer experimento, eu vou fazer experimento com os RNAs de duas situações só, né? Então, por exemplo, eu posso até fabricar essas lâminas num lugar, porque, sei lá, eu estou interessado em Schistosoma mansoni, eu fabrico essas lâminas aqui com o máximo número de cDNAs que eu tiver de Schistosoma mansoni. E aí eu mando essas lâminas para toda a galera do mundo que trabalha com Schistosoma mansoni. Alguns vão usar com miracídio, outros vão usar com ovo, outras com verme adulto, entendeu? Quem faz a coleção não sabe quais vão ser os genes expressos. Então, sempre tem gene que não é expresso nem em A nem em B. Esse cara vai ficar escuro. Não vai dar fluorescência nenhuma. Os caras que ficarem igualmente expressos vão ficar amarelos, aí tem o verde e vermelho, entendeu? É isso, o cara que fica escuro. Muito bem. Bom, vou te contar que eu não conheço gente que ainda faz essa técnica aqui, não. E eu fico me perguntando se eu tenho que dar isso em biomol.
Mas como é que um cara vai fazer biomol e sair sem saber o que foi um microarranjo, né? Mesmo porque eu trabalho com dados de microarranjo da galera que depositou os dados em bancos de dados, né? Você acha que eu vou jogar fora só porque é uma técnica que eu não faria mais? As técnicas estão lá, então a gente tem que saber microarranjo, mas vou dar real aqui, é coisa de museu, tá? Fazer microarranjo, beleza? Mas foi importante, foi uma primeira revolução na biologia molecular, porque em vez de você estudar um gene, você estudava todos, né? Era legal, era bem doido. E aí, teve uma empresa que ficou famosa aí, e ela começou a ter uma ideia diferente. Ela falou assim, eu vou fabricar um chip. É um bagulhinho que tem aqui uns 4 centímetros, 5 centímetros, e ele tem uns buracos para você colocar a amostra aqui, e ele tem esses quadradinhos tudo pronto aqui dentro. Essa empresa, cara, eles têm uns robôs muito loucos que conseguem sintetizar primers, né, oligonucleotídeos, em fase sólida. Essa expressão aqui é muito usada, tá, na bioquímica. Em fase sólida. Eles conseguem sintetizar uns caras grudados numa superfície, entendeu? Conseguem fazer os óligos para cima, assim, grudados nessas plaquinhas. Então, aqui, você tem milhares desses óligos aqui, e aí eu vou apresentar quem são esses óligos. Cada conjunto de óligos, assim, cada quadradinho cheio de óligos, com esse tamanho aqui, assim, representa um gene. Tá? Na verdade, não. Tem uns 25 quadradinhos que representam um gene. Então, é quadradinho pra caramba, né? Tem 25 quadradinhos para cada gene, tem uns 10 mil genes aqui, né? Então, tem uns 25 mil quadradinhos desses por aí. Na verdade, o dobro, 50 mil quadradinhos. Primeiro, eu vou falar como é que faz. Aqui está aquela placa, tá? E o primeiro nucleotídeo está representado aqui como uma bola, e ele tem o 3' dele bloqueado por esse tijolinho azul, tá? Eu não consigo sintetizar nada para cima. Aí tem uma máscara que cobre os primers aqui e que deixa buraco para um laser excitar esse quadradinho e esse quadradinho. Essa luz excita esse composto que solta e fica um 3' OH aqui, tá vendo? Beleza. Aí o cara vai e ele oferece primeiro, na verdade é A, né? Mas que o desenhista quis que fosse T, ele oferece um nucleotídeo com a base T, cujo 3' está bloqueado, tá? O 5' dele consegue ligar aqui, mas o 3' dele está bloqueado. Então fica aqui T bloqueado, e esses aqui ainda não incorporaram ninguém, não. Aí o robô vem para cá, ele desbloqueia aqui e aqui, né? Ilumina com laser, tira esse 3' OH bloqueado aqui, fica o H aqui, aí ele vem com a base C, tá? Aí ele vai incorporar o C aqui e ficar bloqueado, tá? Quem controla qual base vai grudar é o computador aqui com o laser, né? Aonde ele desbloquear vai grudar uma base. Moral da história, ele faz o trabalho dele e ele consegue produzir óligos de 25, a gente usa MER, de 25 nucleotídeos, né? 25 MER é o tamanho que a gente fala para óligo, e que tem as sequências que ele quiser, tá? Beleza? Ele consegue sintetizar os óligos, e isso é um chip, você compra o chip, né? Nós vamos discutir isso no GDs. Eu não tenho que ter o RNA, eu quero fazer, por exemplo, um chip de piramboia. Eu não tenho que ver uma piramboia, eu só tenho que saber qual que é o genoma da piramboia, quais que são os genes da piramboia, mandar para uma firma e o computador vai fazer o chip que representa os genes da piramboia. Eu nunca vi uma piramboia na vida, entendeu? Então, tem até uma história da piramboia. Então, aqui está um RNA mensageiro de 5' para 3', tá? Esses carinhas aqui são os vários óligos que vão representar este gene.
cada gene é representado por uma pá de óligos. Os óligos, a gente vai mostrar este aqui com maior detalhe, tá vendo assim, ó, com maior detalhe. Aqui estaria a sequência do RNA, aqui em cima, que é essa sequência aqui, tá? E aqui está o nosso óligozinho mostrado aqui com as duas fitas dele. Pode ver que tem uma manchinha aqui, ó, que é uma mutação que é feita. Então, você pega essa sequência aqui, do RNA mensageiro, e você faz um óligo exatamente complementar a ele. Então, esse óligo aqui, ele é feito para esse gene. Esse também, esse também, esse também, esse também, esse também. Todos eles são feitos para esse gene. Para que todos os resultados somados, né, eu tiro a média, vai me dar a expressão desse mensageiro aqui. Para eu saber que está tudo dando certo, essa técnica pega o óligo correto, tá? E ela também fornece para você um quadradinho com a mesma sequência, só que sacaneada numa base bem no meio, tá? Então, assim, igualzinho, só que em vez de ter o C, que é o correto, que pareia com G, eu sacaneio, eu coloco um G aqui, tá? De tal maneira que as temperaturas são calculadas para eu ter uma hibridização deste cara contra este, mas se tudo estiver correndo muito bem, se for realmente esse cara que está hibridizando contra esse, ele não pode hibridizar contra o cara de baixo, tá? Porque eu sacaneei. Então eu vou ter fluorescências aqui na parte de cima e o controle negativo aqui embaixo. A firma te dá um pacote R para teste estatístico que valida se deu certo, né? Essa expressão pela fluorescência daqui versus a fluorescência daqui, entendeu? Então, esse daqui é o chip. Uma das firmas mais famosas é a Affymetrix, né? Mas nem sempre da Affymetrix, tem várias outras no mercado, mas ela foi a mais famosa porque foi a primeira que começou, tá? Então, duas diferenças, né? Primeiro, são óligos que estão vendo a expressão e não uma lâmina, né, com cDNA pingado, tá? Segundo, aqui alunos de iniciação científica organizaram todos os genes do organismo nessas placas. Aí que o robô pingou, tá? Teve aluno colocando os plasmídeos, né, os produtos de PCR de cada gene aqui para a máquina poder pingar, tá bom? Aqui não, eu só mandei a informação do genoma para a firma e a firma construiu o chip para mim. Agora, menti duas coisas, tá? Aqui é fluorescência verde e vermelha. Aqui, na verdade, a sonda, a hibridização, vai dar uma cor azul, revelada por uma degradação de X-gal, pela beta-galactosidase, que eu já mostrei para vocês, o X-gal e a beta-galactosidase. Então, só dá uma cor, tá? Acontece que eles te vendem, se você for fazer um trabalho com humanos, eles te dão um genes de Arabidopsis, que é uma planta, né, a mostarda, para você misturar com o RNA humano. E eles colocaram aqui nas pontas um genes de Arabidopsis para funcionar como controle. Então, você vai pingar uma quantidade de RNA de Arabidopsis aqui e tem os óligos de Arabidopsis para poder quantificar. Você vai tirar um resultado para os genes de Arabidopsis e para todo o gene humano, a quantidade de azul você divide pela expressão do Arabidopsis, tá? É um controle interno. Então, na verdade, não tem duas cores aqui, tá? Só tem uma cor, que é azul, e você divide a cor dos genes humanos pela cor dos genes de Arabidopsis, porque você colocou uma quantidade conhecidíssima de RNA de Arabidopsis na sua amostra, né? Então, você sempre vai relacionar a expressão do humano pelo da Arabidopsis. E outra coisa que eu queria falar para vocês é que se você for fazer um chip desse de uma perereca da Serra do Cipó,
Só você mandar o genoma para eles que eles fazem. E vão te cobrar uma grana. Tipo, sei lá, mais que vacina da Covid. Agora, se você for comprar chip humano, camundongo, esses organismos que eles fabricam com robô, eles vendem baratinho. Qualquer 25 contos você compra um desse aí, de humano, de camundongo, sei lá, deve ter de milho, de soja, deve ter de um monte lá já vendido a baseada, porque são chips que eles já produzem com a informação, eles não vão ter que gastar cérebro para construir o seu chip, então eles te vendem baratinho, entenderam? É bem barata essa técnica, só que também tem pouca gente que usa. Ninguém usa. Muito bom. Deixa eu ver, 19 horas. Vamos entrar aqui. Eu queria, na verdade, mostrar uma outra coisa antes. Espera aí que eu tenho que pegar uma outra apresentação que não está aqui. Será que não está aqui mesmo? Pior que não, hein? Vamos lá, pegar a apresentação aqui. Acho que eu tenho aqui. Eu esqueci de deixar a apresentação aberta de como é que se faz hoje, né? Como que se faz hoje? Como que se faz hoje? Espera aí. Eu já achei aqui, só estou procurando o slide certo para ver se tem aqui mesmo. Tem sim. Deixa eu compartilhar esse certo aqui para vocês agora, para mostrar como é que faz hoje. Bom, senhoras e senhores, hoje em dia o microarranjo, assim, a gente só usa os dados públicos que foram fabricados, né? E que estão lá, a gente não vai descartar, né? Tem teste estatístico, tudo pronto, a gente utiliza. Mas o microarranjo a gente não usa mais, não. Isso foi substituído por uma tecnologia devido ao fato de que os organismos que a gente estuda, eles já têm o genoma sequenciado, tá? Eu só posso falar nessa técnica aqui se o genoma já tivesse sido sequenciado. Porque para que eu vou colocar os genes numa lâmina de vidro se eu tenho o genoma na memória RAM do meu computador, né? O genoma, para estar na memória RAM, ele é cortado em pedacinhos, né? E aí a gente indexa esses pedacinhos. Sabe quando você vai ver uma palavra no índice remissivo? Por exemplo, cromatina, né? Você vai na letra C, depois na letra R, na letra O, né? Então, a gente corta virtualmente, né, computacionalmente, o genoma em pedacinhos e a gente os indexa na memória. Então, se eu estiver estudando um RNA que começa com a base C, ele já vai direto lá e encontra todo mundo que começa com C. Aí, o seu RNA tem o quê depois do C? Outro C? Beleza, entendeu? Ele já vai naquele índice. Então, ele encontra isso na memória RAM rapidamente. Então, a gente indexa o genoma na memória RAM, beleza? Aí, você pega todos os RNAs, né? Fabrica cDNA também, tá? Nunca pensem que você pode sequenciar RNA numa máquina. Pega o RNA, trata com a transcriptase reversa, sequencia tudo, tá? E aí, no computador, você faz um alinhamento com o genoma. Gente, o genoma já está caracterizado, né? A gente já sabe quais genes estão em cada lugar do genoma, tá? Então, é como se eu pegasse uma grande quantidade de dados, né, que são as várias leituras de RNAs que eu tenho daquela célula toda, né, e juntasse esses dados todos no alinhamento com o genoma. E aí, a partir disso, eu consigo extrair depois todos os dados, qual que é o nível de expressão de cada um dos genes, porque eu sei computacionalmente
quando que cada RNA bateu com cada gene do genoma, tá certo? Se tiver mais RNA no meu sequenciamento, eu vou ter mais matches com o genoma e vou ter uma expressão maior. Então, eu consegui explorar um monte de dados. O cara que inventou o programa mais famoso, acho que eu já mostrei esse slide aqui, por causa daquela analogia lá de um triângulo e outro triângulo, ele chamou isso de bow tie, né? Que é o nome em inglês para a gravata borboleta, né? Então, todos aqueles RNAs alinham no genoma e depois obtém um monte de dados, é o bow tie. Essa figura aqui eu peguei do genoma de Drosophila, isso aí se chama RNA-seq, tá? Que nada mais é do que sequenciar todos os RNAs da sua amostra. Você vai sequenciar os RNAs da amostra da folha e da folha com giberelina, do músculo tumoral e do tecido normal vizinho. Sempre você vai sequenciar um monte de amostras. E aí, quando se alinha com o genoma aqui em cima, você consegue ter as intensidades de pareamento, né, entre os RNAs e o genoma. E aí, quanto mais, fica mais alta uma montanha. É meio difícil de ver, mas esse cara aqui, rosa aqui, é de uma fase onde, na fase anterior, os picos laranjinha estão bem pequenos, né? E aqui nessa fase verde, esse gene é mais expresso. Esse gene tem um exon e outro exon. O intron não aparece no citoplasma, então, tá vendo esse buraco? É porque isso aqui corresponde na região do genoma a um intron. Não tem RNA para ele, é retirado, né? Então, você vê que um exon, outro exon, tem aqui um mapeamento desse gene. Que gene é esse, tal, tarará. É expresso aqui, depois diminui, depois é expresso lá. Tem uns genes aqui que tem uma expressão razoável aqui, né? Esse gene quase que não muda, esse aqui muda muito. Isso aqui são alternativas de splicing, então você consegue ver como é que está a expressão também, né? É isso daí. Então, esse cara aqui está expresso e tal. Então, assim, você consegue analisar a expressão de tudo, tá? Ainda mais, os pacotes estatísticos falam ainda para você qual gene que ficou diferencialmente expresso, né? Então, é tudo muito simples. Você taca tudo no sequenciador e sequencia tudo. Então, para que pingar em lâmina, entendeu? Isso não existe mais. Hoje em dia, a galera só faz RNA-seq para transcriptoma, tá? Agora eu tenho que contar uma coisa para vocês que vai implicar em a gente estudar um pouquinho mais de bioinformática, que é o seguinte: se eu tenho genoma realmente, genoma humano, né? Eu pego os RNAs, né? Eu mapeio eles no genoma, assim, e aí eu sei quais são os caras que foram mais expressos ou não, né? E tudo mais, porque o próprio genoma me desenhou o transcriptoma, né? Os RNAs, como que eles estão. Porque eles grudam, eles são alinhados, né? Isso aqui é tudo computador, não tem hibridização nenhuma. Né? No computador eu localizo os RNAs no genoma e sei daquele jeito que eu mostrei ali. Agora, e se eu for um biólogo que quiser estudar uma arraia? Tem genoma da arraia aí que eu saiba não. Vou até procurar para ver. Mas não tem, né? Eu quero estudar as toxinas que podem matar uma pessoa, se aquele ferrão, né, entrar na pessoa. Como que eu faço e tal para estudar isso? Eu só tenho os RNAs da arraia, né? Eu não tenho como explorar isso a não ser que eu faça o seguinte: eu tenho um programa chamado Trinity, que ele consegue pegar os RNAs e, incrivelmente, pelo pareamento que um RNAzinho tem com outro, 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 ele consegue montar, né, assemble, ele consegue montar todo o transcriptoma da arraia, tá? Ele monta os RNAs a partir do sequenciamento de nova geração. Beleza.
Eu tenho um programa que monta, eu sei quantos genes diferentes eu tenho, eu sei os RNAs que eu tenho. Olha que coisa linda. O programa mais famoso é o Trinity mesmo, né? E aí, eu tenho os RNAs, só que eu não sei para que eles servem, o que eles fazem. Mas existe um programa na bioinformática que eu vou mostrar para vocês na aula prática, que se chama BLAST, né? Eu só vou dar uma palhinha de como é que ele funciona, mas tem um programa chamado BLAST aqui. Esse programa BLAST, ele vai pegar o RNA que a gente tem no laboratório e ele vai comparar com todos os RNAs que existem já sequenciados no mundo, tá? Ele consegue, por um método que eu até vou mostrar para vocês agora, identificar qual é o RNA que existe no banco de dados que é o mais próximo desse aqui que eu acabei de montar, tá? Eu montei ele da raia e aí eu vou identificar no banco de dados. Como é que ele vai fazer? Ele vai procurar no banco de dados sequências que são muito parecidas com esse cara aqui. Tão parecidas que um teste estatístico mostra que não pode ter sido parecida por mero acaso, tá? Tem um teste estatístico. Não é por acaso, é parecida mesmo, de verdade, ele é muito igual. Então, ela descobre lá. E aí, ela fala assim, banco de dados, esse cara que é o mais parecido com essa sequência de arraia, que ele é, hein? Aí o banco de dados responde para você, uma toxina de aranha. Aí você fala, caraca, mano, então a arraia produz uma toxina que é muito parecida com a toxina da aranha. O que essa toxina da aranha faz? Ela é uma metaloprotease, que induz a formação de uma ferida e tal. Aí você fala, caraca, mano, então a arraia possui esse gene também. Aí você vai lá e faz o outro gene que você sequenciou. Vai lá no banco de dados, o banco de dados te fala, ó, a sequência mais parecida aqui, muito parecida mesmo, é uma proteína ribossomal. Aí você fala, caraca, então beleza, essa proteína ribossomal, essa aqui é a toxina. Aí você vai estudando todos os RNAs da sua raia. Você sequenciou o genoma da raia, que é difícil pra caramba, caro pra caramba? Não, mas você sequenciou o transcriptoma e graças a um cara que trabalhou pra caramba para desenhar esse programa, você baixa o programa, roda uns 4 dias, demora uns 4 dias para rodar, e você consegue montar todos os RNAs. E aí, com o BLAST, você consegue saber quem que eles são. O BLAST vai comparar com um banco de dados, né? Vocês estão vendo aqui um banco de dados. É isso. É assim que a gente faz hoje em dia. Basicamente, a gente faz RNA-seq. Se a gente tiver o genoma, a gente vai usar o programa Bowtie, que eu já expliquei, e mais uns outros. Se a gente não tiver o genoma, a gente vai montar com Trinity e descobrir com BLAST, tá? Então, vocês já estão tendo um pouquinho de aula de bioinformática aqui, né? Ouviram falar do Bowtie, do Trinity e do BLAST. Olha só. Muito bem. Então, aqui a gente paralisa essa aulinha aqui e deixa eu ver se eu vou avançar numa outra aqui ou se eu vou avançar no conceito do BLAST. Acho que não. Deixa eu ver. Footprint. Footprint tá bom para hoje, né? Footprint. Beleza, esse aqui já foi. Isso. Footprint é bom, né? Depois a gente fala do Blast. Eu estou mostrando para vocês os slides, né? Não, esse não. Vamos fazer o compartilhamento de mais um outro cara. Alguém tem alguma pergunta so far aí? Nenhuma pergunta? Não. Eu estou
Aqui o slide, qual PowerPoint é para mostrar para vocês. Eu achei. Um dia eu vou mostrar para vocês esse aqui, mas não quero mostrar hoje, não. Depois eu mostro esse. Calma. Aí. Eu só vou falar mais dois aí, depois a gente termina por hoje. Senhoras e senhores, alguém aí tem algum monitor de raios catódicos que parece uma televisão? Alguém ainda tem um desses? Isso aí você diz a TV de tubo? Monitor de computador de tubo. Oh, a geração eu tinha aqui em casa até uns meses para trás, ainda tinha aqui. De quantas polegadas? Era chique, então de 19. Eu tinha um monitor que ele era pequenininho, que ele era de tubo, mas eu não lembro quantas polegadas. Tinha uma TVzinha também que era pequenininha, não lembro de quantas polegadas. E aí tinha uma outra que era maior, que devia ter umas... também não lembro também não, mas não era tão grande não. O de 19 a gente teve um no laboratório, ele ocupava quase sua mesa inteira, né? Eu perguntei isso porque em inglês, quando a gente fala footprint, é o espaço que ele está ocupando na mesa, sabe? A sombra que ele deixa na sua mesa, o espaço que ele está ocupando. A gente fala que o monitor LCD tem um footprint muito menor, né? Porque ele ocupa um espaço muito menor na sua mesa. Essa coisa, né? O lugar que ele ocupa é chamado correntemente em inglês de footprint, né? Footprint é pegada, é uma pegada, né? Pegada também é a mesma coisa, né? Você está andando na praia, né? Deixou as pegadas ali na areia, beleza, né? Então, isso aí é footprint. Mas a ideia de footprint é essa proteção que você tem do espaço, né? E eu vou contar para vocês essas duas técnicas, footprint e band shift, que são técnicas para a gente estudar a expressão gênica, mas eu estou entrando mais na parte molecular agora. Como que eu sei que a célula está expressando aquele gene? O que tem grudado lá? Tem um fator de transcrição que está ativando aquele promotor? Eu consigo tirar uma fotografia do fator de transcrição grudando no DNA para ativar a expressão gênica? Então, eu mudei um pouquinho aqui, né, porque eu estava falando de Northern Blot, fui para o PCR de tempo real, né, que são abordagens gene a gene. Aí eu falei do extinto microarranjo, do chip, que sucedeu o microarranjo, mas também ninguém mais faz, e falei do RNA-seq, que é o que todo mundo faz hoje, né? O RNA-seq já mede a expressão de todos os genes. Eu estava falando, então, de você medir as quantidades de RNA, né? Beleza. Se você fizer uma purificação de baixo peso molecular, você consegue, inclusive, fazer um RNA-seq de microRNAs, tá? Quantificar os microRNAs, um programa de computador vai mostrar para vocês em qual RNA eles ligam, qual está mais expresso, qual está menos expresso, né? A gente fez um projeto lá no laboratório que a gente conseguiu identificar uns microRNAs específicos de umas certas leucemias, né? Eles estão envolvidos lá. Eles sumiam, na verdade, na leucemia e deixavam os genes funcionando e tal. Isso era tudo quantidade. Agora eu quero levar vocês para dentro do núcleo, tirar uma foto do promotor sendo ocupado pelos fatores de transcrição. A primeira é a técnica de footprint. A técnica de footprint parece um gel de sequenciamento, onde você pega os DNAs e marca com fosfato radioativo, no caso, somente uma das pontas, tá? O desenhista acha que é possível, né? Mas não é. Você tem que pegar o DNA, marcar as duas pontas, cortar com uma enzima de restrição que corta perto da pontinha aqui, joga fora o fragmento pequeno e trabalha com o fragmento maior, tá? Não existe isso, se marcar uma ponta só de um DNA, tá bom? Não tem. Tem fosfato aqui, não tem como você arrancar ele e colocar um radioativo só numa ponta. Você faz nas duas, corta assimetricamente, joga o pequenininho fora e aí você está aqui. Você tem várias moléculas com a ponta radioativa. Vai ter um gel e vai ter um filme de raio-x. Só quem tiver preso, né, quem tiver ligado com a ponta, vai aparecer na foto. Por isso que é radioativo. Aí você faz um experimento controle,
onde você coloca uma quantidade muito pequena de DNase 1. A DNase 1, ela não funciona como Pac-Man. Ela não gruda aqui e vai... Não. Ela dá umas bicadas assim. Pim, 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 pim. Tá? Se ela tiver em baixa quantidade, ela não vai degradar esse cara tudo aqui. Ela vai dar umas bicadas onde a outra ponta não vai aparecer na foto e a ponta que dá radioativa vai aparecer na foto, tá vendo? Tá? Aqueles fragmentinhos estão até ali, mas você não vai vê-los, tá bom? Então a DNase, ela cria uma escadinha, né? Assim, ó. Quando você coloca num gel de poliacrilamida, você vê todos os tamanhos possíveis aqui assim. Só que aí você coloca esse DNA com um estado celular que pode ou não pode ter um fator de transcrição para ligar nele. Se não tiver, vai ter essa escadinha aqui. Se tiver, olha que coisa doida. É como se você tivesse colocado seu monitor de 19 polegadas em cima da sua mesa. Você não vai conseguir usar aquele espaço, porque tem um cara sentado em cima aqui, entendeu? Então, na hora que a DNase vai bicar aqui, ela consegue bicar aqui, mas nunca consegue bicar nessa região. Então, você vai gerar moléculas de vários tamanhos, exceto do tamanho que vai da ponta até a parte que ela está fazendo o quê? O footprint, né? Onde ela está deixando a pegada dela. Então, essa molécula deixa uma pegada, que nós vamos ver no gel. Só você correr essas amostras aqui no gel, e você vai ver aqui, acho que é padrão de peso molecular. Aqui é a amostra 1, a amostra 2. Olha que doido a amostra 3. Ó. Nessa região aqui, eu não consigo gerar fragmentos desse tamanho, porque tinha um cara grudado em cima. Então, na amostra 3, 4, 5 e 6, eu tinha um cara sentado bem nessa posição aqui, na posição 744 até 770. Tá? Aqui também, a proteína também cobria a posição 666 até 687, ó. Tem um footprint aqui, tá? E ela também cobria essa posição aqui também. Não está dando muito... Desculpa, essa posição aqui, ela é coberta, né? Essa posição J aqui, ela é coberta em todas as amostras, tá vendo? Né? Então, eu tenho footprint em todas, nessa e nessa, né? Na 1, na 2, na 7. Aqui eu tenho footprint só na região K e aqui só na região L. Então, eu estou tirando um retrato do meu promotor e eu sei que nas situações 3, 4, 5, 6 e 7, a posição J está ocupada, a K está ocupada e a posição... A L, né? Desculpa. E a J está ocupada em todas as posições. Tá vendo? Eu posso fazer um desenho agora bonitinho, onde eu coloco o promotor e onde eu coloco umas proteínas que eu nem sei quem são, ligadas em cima dessas regiões, sacou? Então, essa aí é a técnica de footprint. Acho que eu conheço umas pessoas que usaram isso no ECB. É muito difícil a galera fazer isso, porque tem uma outra técnica que estuda em high throughput, né, em estudo de genoma todo, que está predominando agora. Pouca gente que eu vejo fazendo isso aí, mas é uma técnica que não foi tão substituída assim, tá? Footprint ainda vale a pena fazer. Muito bem. Esse é o footprint. Quando tem um extrato celular, coloco num promotor e tiro a foto. Agora tem uma outra técnica que é muito útil, e ela é chamada, na gíria dos cientistas, por band shift. Shift é porque mudou, né? Mudou uma banda de lugar. Mas ela não tem esse nome, tá? Mas a gente chama ela de band shift. Ela tem um nome que se chama diferente, está no próximo slide, mas ela é baseada numa eletroforese. A gente vai estudar a eletroforese de proteínas na próxima aula, ou na outra, mas você coloca uma proteína aqui num gel de poliacrilamida, que é uma matriz assim, tipo isso, e as proteínas vão andar para esse polo aqui, ó. Tem um fio de platina negativo, positivo, e elas vão migrar para cá e tal. As proteínas vão entrar dentro desse gel. Então, suponha que eu esteja interessado em fatores de transcrição, fatores que vão ligar
nessas posições aqui, na L, na K, né? Vamos dizer que eu estou interessado numa proteína que supostamente liga aqui na L. Beleza. Eu vou fazer um gel com as proteínas, não só com essa proteína purificada, com todas as proteínas aqui, tá? As proteínas vão estar nessa área do gel, tá? Como é que funciona o band shift? Ele se chama assim, Electrophoretic Mobility Shift Assay, tá? Você pega aquela regiãozinha que você quer estudar, que seria o DNA dessa região L aqui, tá? Eu quero estudar quem que está grudando aqui, se tem alguém grudando aqui, se não tem. Eu pego esse DNAzinho, ele aqui é o centro da nossa investigação. Eu faço uma marcação radioativa desse sítio de alvo do fator de transcrição, seja por polimerização ou por fosfatase. Se for fosfatase, eu uso uma de camarão canadense, porque a temperatura ótima dela é 0 grau, né? Camarão canadense é o lado do iceberg, né? Então, ela funciona a 0 grau. Aí eu faço uma retirada do fosfato com fosfatase, aí tem uma enzima chamada polinucleotídeo sinase, que coloca o fosfato de novo, só que nesse momento eu dou um ATP com fosfato gama radioativo. Então ela vai lá e coloca o fosfato radioativo nessa ponta aqui. Essa é uma das maneiras. A outra maneira é eu polimerizar mesmo. Deixa eu ver se tem um slide de polimerização aqui. É polimerização. Eu compro 2 óligos, né, representando aquele sítio, que está faltando um pedacinho aqui. Eu coloco DNTPs radioativos e percebe que eu vou sintetizar aqui, ó, vai ficar vermelho que eu for sintetizar, ó, TOM, tá? Então eu também marquei com radioatividade esse fragmento. Então, ou eu marquei por polimerização, ou eu marquei por polinucleotídeo quinase, o fragmento está radioativo aqui. Muito bem. Aí, eu vou fazer uma eletroforese desse fragmento, meu Deus do céu. Sabe onde é que ele vai parar? Lá na saída do gel. Ele vai sair do gel, vai ficar na linha de frente do gel, lá na frente. Beleza? Ele não vai respeitar nada. Ele vai embora. Acontece, senhoras e senhores, que se no trajeto desse cara, se nessa amostra tiver presente uma proteína que liga aqui, nele, a proteína não vai andar nessa velocidade, meu. A proteína vai andar devagar, entendeu? Então você vai ver no local do gel onde a proteína fica uma tal radioatividade, entendeu? Por isso que a gente chama de band shift, porque a banda estaria aqui, mas ela shiftou para cá. Deixa eu mostrar uns resultados aí de band shift. Isso aqui é resultado de livro, né? Não é um experimento clássico, mas tem aqui o fragmento radioativo, e ele estava purificando numa coluna frações de fatores de transcrição. Então, aqui é o número da fração de eluição. Conforme ele vai eluindo a coluna, vai saindo umas proteínas. Sai primeiro a C2, depois a C3, depois a C1, depois a C4, e a C5 e a C6. Elas vão saindo nessa ordem aqui. Aqui está a sonda livre, né? Ele devia ter feito uma amostra aqui sem proteína nenhuma. Você ia ver só a sonda livre. Conforme ele vai adicionando proteínas, essas proteínas vão ligando nos vários lugares, né? E você vai tendo a posição delas no gel é essa, né? Então você vai vendo aqui que começa a ter ligação nesse peso molecular, porque tem uma proteína aqui que agarra esta sonda. Não fosse a proteína, ela ia passar direto. Aqui, por exemplo, ó, não tem a C2, então ela passa direto aqui pela C2, né? Ela não para ninguém, na verdade. Esse cara aqui, acho que na verdade é o controle, o último cara. Tá? Então, quando existe a C3, que é nesse pico da cromatografia, você vai ver ela agarrando o promotor. Tá? Então, aqui você tem várias proteínas agarrando o promotor, cada uma na sua hora.
E uma coisa interessante é que esse sinal aqui, ele é legal porque você vê o peso molecular da proteína também, né? Você não corou as proteínas, mas você está indiretamente vendo elas. Você está vendo elas pela radioatividade do DNA que elas agarraram, entendeu? Então você confere o peso molecular, aqui é C1, aqui é C2, aqui é C3, aqui é C4, aqui é C5, aqui é C6, né? Você consegue ver as proteínas ligando no promotor. É legal, né? Quando eu mostro lá um exemplo das proteínas ligadas no promotor, você acha que é um desenho que eu fiz na minha cabeça? Não, os caras fizeram isso daí, entendeu? Ou eles fizeram footprint, ou eles fizeram band shift. Então, essas duas técnicas, elas servem para fotografar o fator de transcrição funcionando, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho... aqui tem mais uma, né? Aqui são extrato de fígado, extrato de uma linhagem de hepatócito. E eu estou interessado em saber se tem proteínas nessas alturas aqui que conseguem agarrar o promotor. Essa proteína aqui agarra o promotor sempre, né? Mas essas duas proteínas A e B, elas estão agarrando o promotor, mas se eu colocar um DNA não radioativo, elas soltam. Tá vendo que legal? Né? Se eu colocar esse sítio, a A solta, mas a B não. Se eu colocar esse sítio aqui, a B não solta e a A não solta e a B solta um pouquinho. Então, uma das técnicas é, primeiro você faz o band shift, depois você adiciona um outro site competidor para ver se ela solta, entendeu? Então, são experimentos bem bacanas mesmo. Sítio sintético, não vou falar, porque não se usa muito. E vou falar, então, da última técnica de hoje, para encerrar nosso dia, que é o gene reporter. Quando a gente estuda transcrição, às vezes a gente pega um plasmídio que tem o gene da luciferase, e a gente pega um promotor que a gente quer estudar e a gente clona no plasmídio aqui, ó, entendeu? Eu suspeito que esse promotor, ele funciona em músculo. Aí eu jogo esse plasmídio dentro do músculo estriado, tá? E ele aciona a luciferase e eu, no ensaio no luminômetro, eu vejo luz. Muito bem. Eu coloco esse cara no músculo liso, ele também produz luz. Aí eu coloco esse cara num embrião de 4 células, eu injeto ele lá e ele produz luz. Aí eu falo assim, caraca, mano, esse promotor aqui, ele tem sítios para ligação de proteínas que existem no músculo, mas que também existem no embrião, entendeu? Eu consigo estudar as células injetando um promotor ligado num gene, e a gente chama isso de gene repórter. Não tem lugar melhor do que em Belo Horizonte para explicar por que é gene repórter. É porque ele dá notícia do que está acontecendo no promotor, né? Ele dá notícia, ele reporta para a gente o que está acontecendo no promotor. E tem uma tecnologia muito interessante que é o seguinte: antes de jogar ele na célula muscular, você corta ele um pouquinho aqui e joga lá, dá a mesma quantidade de luz. Aí você corta mais um pouquinho, cai metade da quantidade de luz. Você fala, caraca, esse pedacinho aqui é importante para metade da quantidade de luz. Aí você corta mais um pedacinho, não acontece mais nada. Corta mais um pedacinho, cai mais 25%. Corta mais um pedacinho, não acontece nada. Cai mais um pedacinho, corta mais um pedacinho, zera, né? Então você tinha uma proteína que ativava mais ou menos aqui, uma que ativava mais ou menos aqui e uma que ativava mais aqui, entendeu? Só de você ir cortando o promotor e olhando o gene que te dá notícia, você consegue entender se tem proteína ou não regulando aquele gene, tá? Aí você complementa esses experimentos aqui, né? Esse do gene reporter com o footprint, né? E com o band shift, né? E aí você tem mais ou menos uma figurinha para colocar lá no seu livro, texto,
falando que esse gene ele é ativado quando liga essa proteína aqui, depois aquela ali, aquela outra lá, né? Então, é mais ou menos assim que funcionam as tecnologias, tá certo? Então, beleza. O Corinthians fez um gol, está perdendo de 2-1 do Bahia, e eu termino por aqui hoje, tendo contado para vocês de técnicas para medir a expressão gênica e técnicas para ver o promotor. Vocês não ouviram o grito de gol, não, né? Estou no canal da internet que grita gol. Deixa eu parar minha gravação aqui.